Olá pessoal, como vão? Estamos avançando na leitura do livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Nós não estamos fazendo a resenha do livro, mas estamos abordando alguns temas que nos chamam a atenção. Nós já gravamos aí um vídeo que fala se existiu ou não um pré-requisito para se entrar aqui no Brasil Colônia, e hoje a gente quer falar um pouco sobre a questão da alimentação aqui no Brasil Colônia. Talvez quando a gente pesquisa aí na internet vai dar a impressão que existia uma variedade de alimentos muito grande aqui no Brasil Colônia, e que todos tinham acesso, mas quando a gente vai lendo o livro, a gente vai ver que não era bem assim. Existia, sim, uma escassez de alimento, nem todos, né, tinham acesso a alimentos de qualidade, e a gente tem que levar em consideração também a questão da monocultura, né, que aqui no Brasil Colônia, né, o que estava se cultivando aqui com muita ênfase era cana-de-açúcar. Não havia aqui, né, uma policultura, ou seja, o cultivo de vários tipos de alimento, mas sim a monocultura. Então havia uma escassez de alimento, né? Muitas vezes os alimentos que se ofereciam era de má qualidade, a conservação também não era boa. Então isso, né, o Gilberto Freire aqui, ele vai demonstrando que a nutrição de boa parte da população, né, do Brasil colonial foi muito deficitária, e essas pessoas eram, por exemplo, muito mal nutridas, né? Poucos eram aqueles que tinham acesso a uma boa alimentação. Eu vou ler aqui alguns tópicos aqui para isso ficar mais claro para vocês. Por exemplo, ele diz aqui num parágrafo que é ilusão supor-se a sociedade colonial, na sua maioria, uma sociedade de gente bem alimentada. Quanto à quantidade, eram, no em geral, os extremos. Preste atenção, os brancos das casas grandes e os negros das senzalas. Os grandes proprietários de terras e os pretos, seus escravos, né? Estes, porque precisavam de comida que desse para os fazer suportar o duro trabalho da bagaceira. Então ele está mostrando aqui esses extremos, que na sociedade colonial a sua maioria não era de gente bem alimentada, porém, né, os dois extremos, os brancos, né, das casas grandes, os senhores aqui das casas grandes, né, os grandes latifundiários, e os negros das senzalas, e ele destaca porque eles precisavam estar bem alimentados. Mas a gente tem que perceber que a sociedade colonial não era feita, né, não era composta somente dos senhores e dos escravos, né? Quando a gente pensa nas pessoas de um modo geral, nos outros tipos de trabalhadores de um modo geral, né, os pobres, essas pessoas, por exemplo, não eram bem alimentadas. Então, nas casas grandes, aqui, o que eles, por exemplo, cultivavam, né? Galinhas, carneiros, perus, peixes, peixes salgados, tá? Hortaliças e frutas. Então, nas casas grandes, né, havia acesso a isso, e alguns poucos tipos também de legumes. Quanto aos pobres, geralmente qual era a base da alimentação? Farinha de mandioca, peixe seco com pouca carne. Essa era a comida no dia a dia dos mais pobres, ok? Vamos ler aqui mais um tópico aqui para dar mais luz a essa questão para a gente. No caso da sociedade brasileira, o que se deu foi acentuar-se pela pressão de uma influência econômico-social a monocultura, a deficiência das fontes naturais da nutrição, que a policultura teria talvez atenuado ou mesmo corrigido e suprido através do esforço agrícola regular e sistemático. Nada perturba mais o equilíbrio da natureza que a monocultura, principalmente quando é de fora a planta que vem dominar a região, né? Nota o professor Conrad, né, Guenter, exatamente o caso brasileiro. Então, como a gente já falou aí, a opção que foi feita aqui no Brasil Colônia foi a monocultura, né? Foi a plantação
e o cultivo da cana-de-açúcar, né? E esse professor ele vem dizendo que nada é mais nocivo do que isso, né? Porque se tivesse optado pela policultura, ou seja, o cultivo de vários tipos de alimentos, com certeza haveria mais oferta desses alimentos aqui para a população, né, colonial, para a sociedade colonial de um modo geral. Aqui também tem algo revelador aqui no parágrafo aqui do livro aqui do Gilberto Freire, que eu vou estar lendo aqui rapidamente para vocês. Tudo faltava: carne fresca de boi, aves, leite, legumes, frutas, e o que aparecia era de pior qualidade ou quase em estado de putrefação. Fartura só de doce, gelés e pastéis fabricados pelas freiras nos conventos era com que se arredondava a gordura das frades e das sinhás donas. Então ele vem dizendo aqui que tudo faltava, né? A carne fresca de boi, as aves, os leites, os ovos, os legumes, as frutas, era escasso, né? E o que aparecia era de pior qualidade. Vamos ver mais aqui. E acrescenta: todos sustentavam-se mediocremente, ainda que com trabalho, por as coisas valerem muito caras e 3 dobro do que em Portugal. Da carne da vaca informa não ser gorda, não muito gorda, por não ser a terra fértil de pastos. E quanto a legumes, da terra muito poucos, né? Aqui a informação do padre Anchieta. Alguns ricos comem pão de farinha de trigo de Portugal, e de Portugal também eles vêm vinho, azeite, vinagre, azeitona, queijo, né? Conserva e outras coisas de comer. O bispo de Tucumã, tendo visitado o Brasil no século XVII, observou que nas cidades mandava comprar um frangão, 4 ovos, um peixe, nada lhe traziam, porque nada se achava na praça nem no açougue. Tinha que recorrer às casas particulares dos ricos. Então achei interessante, legal isso aqui, né? Quando está falando aqui desse bispo, o bispo de Tucumã, ele tendo visitado o Brasil, então ele coloca aqui a impressão dele, né? Ele observa que nas cidades, o cara estava no centro da cidade, mandava comprar um frangão, 4 ovos e um peixe, nada lhe traziam. Por quê? Porque nada se achava na praça e nem no açougue, né? Se a gente for comparar com os nossos dias atuais, você vai aí no mercado, você vai no açougue, você vai no sacolão, desculpe, você acha legumes ou acha frutas que está até fora de época, né? Não existe mais essa coisa de ter a época certa para comprar determinado alimento. É claro que é melhor comprar o alimento no seu próprio, na sua própria safra, né? Ele fica mais barato, mais saboroso, mas você encontra, né, banana, pera, limão, maçã em qualquer época do ano, não é verdade? E nessa época aqui você imagina, o padre, né, mandava ali alguém ir no açougue ou ir na venda, ir na praça para comprar algo e não se achava. Então havia aqui, gente, uma escassez de alimento muito grande. E aqui o Gilberto Freire vem dizendo o quanto isso afetou a nutrição, né, das pessoas, deixando elas aqui raquíticas, malnutridas, e ele vem falando que isso influenciou não só, né, no aporte físico dessas pessoas, mas também no desenvolvimento intelectual das mesmas. Valeu? Então, a gente vai avançando na leitura e conforme a gente for achando um tema interessante, a gente vai estar compartilhando aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que regularmente a gente vai estar gravando muita coisa interessante aí. Valeu? Até a próxima!